George Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Capítulo 1. O período republicano do jovem Hegel. 6. O significado da positividade para o desenvolvimento do pensamento de Hegel. Nas considerações feitas até agora expusemos o âmbito da filosofia da história do jovem Hegel no período estudado. Interessa-nos agora caracterizar com algumas observações a significação filosófica dos conceitos centrais do pensamento de Hegel nesse momento. Ainda não chegaremos a uma crítica completa desses conceitos. Nossa tarefa permanece, por ora, acompanhar o desenvolvimento das concepções hegelianas em suas linhas básicas até a formalização definitiva e historicamente relevante dessas ideias na fenomenologia do espírito. Só então, e não antes, será possível, necessário e produtivo examinar o conteúdo de verdade do patamar dialético alcançado por Hegel, confrontá-lo com a dialética materialista e precisar, desse modo, a grandeza histórica e os limites filosóficos desse ponto culminante da dialética idealista. Até lá, nosso posicionamento permanecerá em certa medida encerrado no desenvolvimento do próprio Hegel, isto é, limitar-se-á a estabelecer a importância de determinadas posições e soluções para os estágios posteriores e mais acabados de sua dialética. Não seria difícil, certamente, submeter a uma crítica materialista detalhada todos os conceitos do período aqui considerado. Ocorre, porém, que Hegel, em seus desenvolvimentos ulteriores, superou certos aspectos adialéticos de seu pensamento, e por outro lado, que as debilidades idealistas de suas concepções, jamais superadas, conservam, no essencial, o mesmo núcleo em todas as fases de sua filosofia. Em ambos os casos, uma crítica minuciosa neste momento redundaria inevitavelmente em repetições mais adiante. Vimos que o conceito central, historicamente e filosoficamente decisivo, com que Hegel trabalha neste período, é o de positividade. Na forma assumida então por sua filosofia, contrapondo a atividade autônoma, subjetiva e livre, de um lado, e a objetividade morta, a positividade, de outro. Está contido, em germe, um problema central da dialética posterior, plenamente desenvolvida por Hegel, aquilo que mais tarde, ele costuma exprimir pelo termo alienação, no qual abarca, segundo suas concepções posteriores, unitárias e sistemáticas, todo o problema da coisidade ou objetivação no pensamento, na natureza e na história. Basta pensar no fato de que, conforme a filosofia madura de Hegel, toda a natureza deve ser concebida como uma alienação do espírito. Neste período, Hegel ainda não coloca problemas em sentido propriamente epistemológico. Serve-se, ocasionalmente, da terminologia de Fichte, por exemplo, chama de não-eu o homem e o Deus do cristianismo, mas isso não significa, como vimos, adesão simples à teoria fichtiana do conhecimento. Hegel emprega essa expressão para designar, de modo plástico e enfático, um estado moral e social da humanidade. Com a mesma liberdade, mobiliza categorias do kantismo. O que o interessa, quase exclusivamente, é a interação da prática social com a ideologia religioso-moral. E é característico desse estágio do pensamento hegeliano que o sujeito dessa prática seja sempre concebido como sujeito coletivo, sem que o jovem Hegel pretenda, filosoficamente, esclarecer o ser desse sujeito e determinar com precisão seu conceito. Para quem conhece o desenvolvimento posterior do sistema, é claro que esse sujeito retorna sob a figura do espírito, e que a coroação do edifício, assentado sobre a lógica e a filosofia da natureza, é o percurso que vai do espírito subjetivo ao espírito objetivo e, por fim, ao espírito absoluto. Tal sistemática conceitual não se encontra em Berna nem em Frankfurt. A primeira formulação do processo do espírito aparece na fenomenologia. Nos estudos de Berna, o interesse direto de Hegel é histórico, seguir o destino real desse sujeito coletivo portador, idealisticamente mistificado, da continuidade do processo histórico, através da história concreta. Outra coisa é que esse curso histórico seja, em Hegel, uma construção idealista abstrata. O fato essencial, entretanto, é que o andamento dos estudos históricos o faz topar com o conceito de positividade, de objetividade, o que tem a maior importância para todo o seu desenvolvimento ulterior. Com esse conceito, Hegel passa a conceber a objetividade propriamente dita, a independência dos objetos em relação à razão humana, como produto do desenvolvimento da própria razão, como obra de sua atividade. Assim, toca tanto ideias que constituirão o ápice de sua dialética quanto o momento de fixação e consolidação definitiva de limites idealistas além dos quais seu pensamento já
não se aventurará. Este segundo ponto é evidente para qualquer materialista e no capítulo 4, aduziremos extensamente a profunda crítica de Marx a esses limites idealistas. O primeiro ponto, embora em relação indissolúvel com as limitações derivadas do segundo, é decisivo para a gênese da dialética hegeliana. Ele contém a ideia de que todo o desenvolvimento social, com as formas ideológicas que produziu ao longo da história, é produto da própria atividade humana, um modo de manifestação da autoprodução e da autorreprodução da sociedade. Com essa concepção dialética da história, o idealismo ultrapassa, ainda que dentro de limites também idealistas, a visão histórica do materialismo mecanicista. Este, em essência, se limita a considerar, por um lado, as condições naturais constantes de toda a sociedade, clima, etc., e por outro, a estudar, como única manifestação da prática humana, os motivos visíveis e tangíveis que determinam a ação dos indivíduos. Engels salientou energicamente a superioridade da filosofia da história de Hegel, do Hegel maduro, por certo, sobre a de seus predecessores, ao mostrar que os motivos ostensivos e eficazes dos homens em sua ação histórica não são as causas últimas dos acontecimentos, e que por trás deles atuam outras forças motrizes que é preciso investigar. Mas também observou que a filosofia da história de Hegel não procura essas forças na própria história, e sim, as importa de fora da ideologia filosófica. Esse reconhecimento crítico deve ser modulado quando se trata do jovem Hegel. Nele, as deficiências idealistas estão ainda mais acentuadas, enquanto os posicionamentos fecundos para a ciência histórica não passam de esboços. Esboços, contudo, existem. Estão, por um lado, no modo como o jovem Hegel sublinha o caráter social das forças motrizes do desenvolvimento histórico, por mais idealisticamente mistificadas que sejam, e por outro, no fato de ele ver no curso da liberdade humana o núcleo do processo. Precisamente porque a positividade religiosa, embora contenha uma concepção geral da objetividade, é por essência um resultado nascido historicamente e a superar historicamente, um produto do desenvolvimento social. Hegel alcança uma dialética histórica da liberdade, muito abstrata, idealista e construída, é verdade. No período de Berna, o processo histórico apresenta-se como grande construção triádica, liberdade originária e atividade autônoma da sociedade humana. Perda dessa liberdade sob o domínio da positividade, reconquista da liberdade perdida. Salta aos olhos o parentesco com as concepções dialético-idealistas de Rousseau. A perda e a reconquista da liberdade concentram-se, no pensamento do jovem filósofo, no problema da religião. O caráter morto, alienado e hostil ao homem, próprio da objetividade positiva, encontra sua expressão mais alta no cristianismo. Ao mesmo tempo, essa religião, apesar de todos os esforços de Hegel para indicar os fundamentos econômicos e sociais da transformação, aparece como causa última da situação indigna e desumana da sociedade e da relação igualmente indigna do homem com seu mundo. Por isso, sacudir o jugo do despotismo significa, antes de tudo, libertar-se dessa positividade, libertar o homem da religião cujos objetos são ultramundanos, transcendentes. Daí o apelo do jovem filósofo para que a filosofia desmascare e aniquile a objetividade transcendente da positividade e converta toda objetividade em livre subjetividade ativa. É tarefa do presente reivindicar como propriedade do homem, ao menos em teoria, os tesouros dissipados no céu. Nessa e em outras manifestações análogas, expressa-se uma tendência filosófica aparentada à de Feuerbach. Rudolf Ain, estudioso de Hegel no século XIX, já notara o parentesco, chamando atenção também para uma diferença. Ainda que sem reconhecer a superioridade do materialismo de Feuerbach sobre Hegel, Ain chega a afirmar que para Hegel, a verdadeira essência de Deus é a essência da comunidade política perfeita. Ele tinha noção das relações reais entre esses pensamentos e não desejava falseá-las como fariam neo-hegelianos do período imperialista, mas destacou apenas a ponte forte que liga Hegel a Feuerbach, passando por alto o reverso materialista deste último, o que alteraria totalmente o equilíbrio da comparação. É certo que a crítica de Feuerbach à religião traz pontos fracos idealistas, agudamente apontados por Engels, que observa como Feuerbach não quer abolir a religião, mas aperfeiçoá-la, consumá-la, dissolvendo a filosofia na religião. Ainda assim, essa debilidade não impede de ver a superioridade de seu materialismo, mecanicista na teoria do conhecimento, sobre Hegel no que toca à crítica da religião.
mesmo quando Feuerbach não é sempre coerente na aplicação de seus princípios. Essa superioridade materialista aparece precisamente diante da categoria de positividade, tão importante para o jovem Hegel. Não por acaso foi Feuerbach quem desferiu ataques demolidamente críticos contra a concepção posterior hegeliana de positividade, a ideia mais desenvolvida e filosoficamente amadurecida de alienação. O jovem Marx reconheceu sempre os méritos de Feuerbach na crítica do idealismo hegeliano, recolhendo e desenvolvendo dialeticamente seus elementos valiosos. No capítulo 4 trataremos detidamente disso. Aqui basta indicar que em Feuerbach, os objetos da natureza são concebidos como independentes da consciência humana. Quando ele dissolve antropologicamente a ideia de Deus, quando concebe a divindade como criação do homem à sua imagem, isso não leva, como em Hegel, a uma dissolução da objetividade, mas, ao contrário, a uma confirmação da objetividade real e da independência do mundo externo em relação à consciência. Só sobre essa base se pode superar efetivamente as representações religiosas. Assim se evidencia o contraste entre a suposta objetividade dos conteúdos religiosos e a objetividade do correto reflexo mental do mundo externo, deixando a descoberto a vacuidade dos objetos de culto, sua falsidade, sua nulidade objetiva. Mesmo que Feuerbach, como nota e critica Engels, não tenha levado a termo, de modo inteiramente coerente, a superação materialista da religião, sua posição contém, em qualquer caso, um ponto de partida correto para a dissolução filosófica das representações religiosas. O chamado método antropológico de crítica da religião, a prova de que as representações religiosas não passam de projeções mentais, objetivações do que o homem pensa, deseja e sente de si mesmo, não é sozinho um método suficiente, mas se integra como parte de uma crítica materialista. Lenin salientou com clareza essa limitação, por isso é estreito em filosofia, o princípio antropológico de Feuerbach e Tchernyshevsky. Tanto o princípio antropológico quanto o naturalismo são preconceitos imprecisos e débeis frente ao que diz o nome materialismo. Com isso, indica e critica com sua habitual profundidade as fraquezas da filosofia de Feuerbach e abre, além disso, uma ampla perspectiva crítica para o princípio antropológico quando ele aparece no quadro de uma filosofia idealista. Tal é o caso do jovem Hegel. O erro mais grave de Ayn está em abstrair completamente o princípio antropológico de sua inserção no idealismo ou no materialismo, como se seu significado não mudasse de um contexto a outro. Para o idealismo, não existe a objetividade dos objetos do mundo externo, em oposição à pseudo-objetividade das representações religiosas. Ambas são produtos de um sujeito idealisticamente mistificado. Pouco importa se o filósofo idealista parte da consciência real do indivíduo ou de uma consciência coletiva, geral, sobre-humana. Se ele deseja conceder alguma objetividade aos objetos externos por meio de expedientes sistemáticos, vê-se obrigado a reconhecê-la também às representações religiosas. Inversamente, quando, como no jovem Hegel, no caso da religião positiva, se pretende dissolver os objetos da religião, dissolve-se ao mesmo tempo toda a objetividade do mundo, reduzindo-a a uma subjetividade criadora. Esse destino não caracteriza apenas a juventude de Hegel, mas a conclusão de toda a filosofia clássica alemã. Os esforços de Schelling e Hegel para rebaixar o solipsismo místico de Fichte terminam, cada qual à sua maneira, admitindo um sujeito-objeto idêntico, igualmente místico, que exsuda o mundo da objetividade para, em seguida, absorvê-lo de novo. Naturalmente, esse método ainda não está coerentemente desenvolvido no jovem Hegel, mas já se encontra presente como tendência. E essa atitude determina os limites e incorreções idealistas na aplicação do princípio antropológico à crítica da religião por parte do jovem Hegel. Os pontos de partida dessa crítica são antigos, já aparecem na filosofia grega e ressurgem com frequência entre os iluministas franceses. Quando o jovem Hegel vê nas representações religiosas de determinados períodos projeções da história humana e as põe em estreita conexão com os modos de existência, não oferece uma contribuição original. Mais ainda, esse princípio, inserido na visão idealista de Hegel, resulta enfraquecido em comparação com o que foi criticado por Lenin nos materialistas da velha escola. A diferença pode ser resumida assim: apesar das debilidades do princípio antropológico nos pensadores materialistas, há neles uma relação causal clara e unívoca. São os homens que criam seus deuses. Em Hegel, ao contrário, surge uma interação confusa. Há, por um lado,
traços rudimentares da concepção dos antigos materialistas. A liberdade ativa do povo grego cria um mundo luminoso dos deuses olímpicos. O cristianismo nasce da humilhação do homem sob o despotismo romano tardio. Mas, ao mesmo tempo, aparece a relação inversa. Os deuses atuam como atores reais na história. A liberdade não é apenas origem dos deuses olímpicos. É também o presente deles aos homens. O cristianismo nasce da decadência moral de um povo tiranizado, e ao mesmo tempo, a tirania é consequência do cristianismo. Hegel jamais superará esse claro escuro de sua filosofia da religião, não apenas na fenomenologia do espírito, mas também em seus últimos escritos sobre o tema. Encontra-se essa duplicidade confusa de pontos de vista, que vai, com o passar do tempo, até a um reconhecimento cada vez mais vigoroso da pseudo-objetividade da religião. Em sua juventude, Hegel deseja apaixonadamente destruir o cristianismo, mas sua luta antirreligiosa sofre a debilidade central e insanável de querer colocar, no lugar da cristandade positiva, a religião não positiva dos gregos. Assim, a religião torna-se, para Hegel, elemento inseparável da vida humana, ao longo de toda a história. A humanidade não se liberta das representações religiosas que carrega desde as origens, que se transformam, por milênios, conforme mudam as formações sociais. A história é, antes, história das transformações das religiões, ou, dito em linguagem coerentemente idealista objetiva, história das metamorfoses de Deus. Uma vez que o idealismo alcança esse ponto de vista, no jovem Hegel, apenas de modo tendencial e incoerente, a história de Deus converte-se no momento primário e mais importante da história, e todas as contratendências corretas, nascidas da crítica antropológica das representações religiosas, ficam obscurecidas pelo peso dominante desse princípio teológico idealista. Vemos, pois, que no jovem Hegel começam a atuar várias tendências idealistas que mais tarde serão determinantes do sistema. Esse fato, porém, não deve ocultar os princípios pelos quais também despontam, já então, tendências histórico-dialéticas robustas e verazes. Por mais errônea que seja em termos hegelianos, a interação confusa entre homem e divindade anela um problema real que deve ser resolvido cientificamente, pela dialética materialista, a origem histórica e a eficácia das representações religiosas. Aí Feuerbach e os demais materialistas mecanicistas foram impotentes. E não há dúvida, qualquer leitor atento dos textos juvenis aduzidos o perceberá, de que o jovem Hegel formulou o problema e lutou seriamente com ele, ainda que, como seria natural, sem lograr uma solução satisfatória ou uma posição de clareza definitiva. Também o jovem Marx colocou esse problema em sua fase idealista, por ocasião de sua tese de doutorado, e o fez já com clareza insuperável se comparada à de Hegel, ainda assim, sem resolvê-lo. Ele observa que as provas da existência de Deus são, por um lado, tautologias vazias, como a prova ontológica, que nada diz além do seguinte: o que eu me represento realmente é, para mim, uma representação real, uma representação que opera sobre mim. Nesse sentido, todos os deuses, pagãos ou cristãos, tiveram uma existência real. O antigo Moloch não dominou de fato? O Apolo de Delfos não foi real na vida dos gregos? Nada disso se decide com a crítica kantiana. Marx só pôde satisfatoriamente enfrentar a questão quando chegou à clara concepção do materialismo dialético. Só então desmascarou, com penetração arrasadora, a nulidade das representações religiosas, indo além dos principais materialistas mecanicistas, ao explicar como, do desenvolvimento das forças produtivas e das modificações nas relações de produção por ele determinadas, surgiram, em determinados períodos, estas ou aquelas representações, e como elas dominaram a vida mental e afetiva dos homens. A ideia importante e interessante nessas tendências tão confusas do jovem Hegel é o posicionamento da concreta eficácia histórica das religiões. O iluminismo combateu o cristianismo de modo, por vezes, mais radical e inteligente do que o jovem Hegel, mas quase não formulou esse problema, muito menos lhe deu resposta. Nem Feuerbach o colocou seriamente na forma da pergunta: por que o cristianismo foi a religião dominante no Ocidente? Ele aceita o fato e procura apenas deduzir o cristianismo a partir da essência abstrata de um homem igualmente abstrato. Com tal dedução, não se alcança a origem das representações religiosas de modo metodologicamente sólido, muito menos a de uma representação determinada, e menos ainda sua modificação histórica. É aqui que se insere a reflexão do jovem Hegel. A observação de Ayn toca no mérito essencial de Hegel,
ele coloca o problema da origem das religiões de modo histórico e inseparavelmente social. A história é, para o jovem filósofo, história da atividade social dos homens. Por mais primitiva que seja sua análise social, por mais ingênuas, ilusórias e construídas que sejam suas análises socioeconômicas, por mais marcadas que estejam por preconceitos iluministas e kantianos, como ver a situação social como consequência do bom ou mau governo, ou superestimar problemas puramente morais. Essa concepção representa um avanço metodológico importante no estudo das origens e do declínio das religiões. Exatamente aí se aprecia, tal como Marx descreveu em suas teses sobre Feuerbach, a relação entre o velho materialismo e o idealismo clássico alemão. Nas explicitações dos momentos sociais na gênese e na agonia das religiões, Hegel indica, com exemplar radicalidade, o aspecto positivo sublinhado por Marx. E nossa análise acrescentou documentação do outro aspecto. No idealismo, esse aspecto ativo só pode ser atividade abstrata e ideológica. Já destacamos uma consequência negativa dessa abstração necessária ao idealismo, a incapacidade do jovem Hegel de combater a religião de modo consequente. Em sua concepção histórica, opera inconscientemente uma tendência segundo a qual apenas as religiões positivas são religiões em sentido estrito. Por isso, nem a religião grega nem a renovação que ele espera seriam religiões propriamente ditas. A polêmica contra o caráter desumano do cristianismo exige, assim, um acento antirreligioso mais enérgico do que o usual, mas Hegel não leva essa tendência até o fim, em razão de seu idealismo. Por isso a positividade permanece conceito impreciso e ambíguo. Por um lado, expressão filosófica da destruição idealista radical de toda objetividade. Por outro, indício de um tipo de coisidade social que Marx designará mais tarde como fetichismo. No jovem Hegel, trata-se de um indício obscuro e confuso. Mesmo a versão posterior e mais madura, a alienação, não abre caminho para uma posição clara do problema. A razão está no idealismo, o caráter fetichista da mercadoria, com sua fantasmagórica objetividade. Só pode ser exposto por Marx porque o materialismo dialético mostrou, com a maior clareza, a objetividade real das coisas, impedindo a confusão entre essa objetividade e a pseudo-realidade fetichista. É certo também que Hegel, sobretudo na juventude, não dispunha de conhecimentos econômicos que lhe permitissem deduzir tais formas a partir da estrutura concreta da sociedade. A importância disso não é pequena. No jovem Hegel, só encontramos indícios sumários, envoltos numa névoa mística, de relações sociais e filosóficas decisivas. Duas tendências intimamente relacionadas e de grande papel na estrutura posterior da dialética, já se deixam entrever. Primeira, a história humana inteira, com o nascimento e a morte de formas sociais, é produto da atividade social dos homens. Segunda, dessa atividade nascem resultados diferentes do que os agentes imaginavam ou pretendiam. Os produtos da ação social crescem acima dos homens e se lhes defrontam como poder independente, com objetividade própria. Basta pensar em como, segundo Hegel, o cristianismo se torna algo essencialmente diverso do que seu fundador propunha, e em como isso tem consequências em todo o desenvolvimento ulterior da religião. Resulta, de nossas considerações, que a positividade não é, para o jovem Hegel, algo que penetrou de fora na história humana. Ao contrário, no esforço de deduzi-la, seu historicismo alcança o ponto culminante possível à época. Ele expõe, como produto de um processo social interno, um processo de dissolução e decadência, justamente os traços do cristianismo que mais energicamente reivindicam ultra-humanidade, Deus onipotente, revelação, milagres, etc. A positividade, culminação histórica da inatividade social, do aniquilamento do homem, nasce, para Hegel, da autoaniquilação do homem, do desenvolvimento necessário da atividade social dos homens. Não podemos avançar mais na análise sem repetir as limitações idealistas de sua imagem de mundo. Vimos que as tendências corretas nos esboços hegelianos, apontando a um conhecimento real das conexões sociais, fracassam sempre porque a concepção da positividade desemboca, ao final, numa teoria da objetividade em geral. Sabemos, e exporemos no capítulo 4, que isso se mostrou negativamente determinante para toda a dialética de Hegel. Mas não se deve omitir que as grandes tendências de sua dialética, as que apontam para o futuro, nasceram historicamente entrelaçadas com os aspectos fracos,
de modo que cabe ao estudo de sua gênese mostrar tal ligação para, em seguida, esclarecê-la pela crítica. No caso presente, o jovem Hegel transforma a objetividade morta das religiões positivas em movimento social, em produto da atividade dos homens. Dá, com isso, o primeiro passo no caminho cujo termo será a ideia básica de seu método, transformar todo ser estático em movimento. Hegel ainda tem longo percurso até esse termo. Por ora, suas tendências nesse sentido limitam-se a problemas sociais. Não há indícios de uma generalização em direção à ideia do movimento em geral, como se apresentará depois em sua lógica. Nosso trabalho também se limita às suas concepções sociais. Na generalização aludida, os estudos das ciências da natureza e sua apropriação filosófica têm papel extraordinário. Só um trabalho complementar sobre o desenvolvimento de suas concepções filosófico-naturais pode oferecer solução histórica plena, mesmo no âmbito das categorias sociais. O jovem Hegel está longe de obter método realmente filosófico a partir do esboço de conexão dialética entre a reprodução mental de objetivos sociais como produtos da atividade humana e sua dissolução mental em movimento social. O contraste entre os dois períodos que ele estuda é rígido e metafísico demais para permitir a passagem ao método. No mundo grego, tudo é atividade autônoma e vida pública. No cristianismo, tudo é passividade e vida privada. O mundo do citóien antigo opõe-se, sem mediações, ao do burguês moderno. Não se vê uma penetração consciente da dialética pela qual a passividade dos homens na era cristã também é forma de atividade social. Menos ainda se compreende o entrelaçamento contraditório, em toda a sociedade, entre os interesses individuais, dos homens e das classes. Hegel fala sempre em estamentos. E os interesses públicos. Nos capítulos seguintes, trataremos dos progressos obtidos graças ao contato de Hegel com a economia política, registrando também os limites necessários desse avanço. Aqui basta resumir: seu esboço obscuro da dialética histórico-social permaneceu esboço, em razão das limitações idealistas gerais de seu pensamento e de sua herança metafísica ainda não superada. Ainda assim, nessa antecipação confusa havia tendências importantes tanto por seu valor científico geral quanto por seu papel no desenvolvimento posterior de Hegel. Trata-se, sobretudo, da ideia de que o fundamento real da vigência de uma religião é sua adequação à situação social de que nasceu ou na qual se tornou dominante. Hegel supera, assim, concepções que viam na religião apenas engano deliberado do povo, posição de muitos iluministas. Isso não significa, no jovem Hegel, tolerância para com o cristianismo. Ele fala com indignação patética e satírica das várias formas de superstição e engano que, segundo sua concepção, nascem necessariamente da essência do cristianismo. O progresso está justamente no reconhecimento dessa necessidade e em sua concretização sociológica. Hegel mostra, por exemplo, como os costumes das comunidades cristãs primitivas, nas quais ainda dominava certa fraternidade e igualdade, tinham de se transformar em hipocrisia com a penetração nelas das diferenças sociais e econômicas e com a sanção dada a essas diferenças pela Igreja Universal, uma vez constituída. E por outro lado, sua argumentação apoia-se sempre no fato de que concepções cristãs crassamente contraditórias à verdade, à razão e à dignidade humana foram, justamente por essa contraditoriedade, adequadas à situação social e moral da época. Por isso, o simples desmascaramento das doutrinas como engano e hipocrisia, limite a que chegam os iluministas, ganha, em Hegel, solo filosófico e social mais concreto. Os homens são vítimas do engano clerical, sim, mas só podem sê-lo porque a dissolução social em que vivem e o anquilosamento moral dela decorrente exigem precisamente o tipo de engano operado pelo sacerdócio cristão. Outra tentativa de avançar nessa concretização histórico-social é o conceito do caráter não objetivo, não positivo, da religião grega, tão importante nas concepções juvenis de Hegel. Aqui se manifesta com vigor o caráter contraditório do subjetivismo da época, cujas consequências absurdas ficam dissimuladas porque Hegel não explicita todas as implicações de sua atitude. Ainda assim, o traço contraditório aparece com nitidez. Trata-se do caráter não objetivo de todo o mundo grego, a concepção de uma atividade autônoma, livre e subjetiva que não cria os objetos para fixá-los definitivamente, mas os mantém passíveis de ser reconduzidos à subjetividade antes de se consolidarem em independência e substantividade. Objetos que podem ser sempre reatraídos à subjetividade ativa do povo.
Essa concepção da subjetividade desempenhará papel importante no sistema posterior. Uma questão capital da fenomenologia do espírito é a transmutação da substância em sujeito. A visão juvenil do mundo grego contém a semente dessa ideia, sobretudo em suas aplicações revolucionárias ao presente, o sonho de renovar o mundo grego, de restituir a atividade autônoma e a liberdade do povo, a não objetividade do mundo que a Revolução Francesa inaugura. Traduzida na linguagem da fenomenologia, o esquema é: período do sujeito ainda não transformado em substância, subjetividade absorvida pela substância, positividade. Recondução da substância ao sujeito, de novo desperto. No jovem Hegel isso não está expresso tão claramente quanto na fenomenologia, mas subjaz às construções históricas dos escritos iniciais. Como veremos, a filosofia posterior da história em Hegel não avança apenas rumo ao desenvolvimento metodológico e ao esclarecimento dialético do curso histórico. Ela também reconstrói esse esquema. A história para o Hegel maduro não começa pelo período grego, seja porque inclui problemas do Oriente, seja por razões mais gerais. O curso histórico perde, progressivamente, a forma triádica rawlsiana, liberdade, perda, reconquista, e cede lugar a uma concepção mais evolucionista. Difusão da liberdade no tempo de liberdade para um só, despotismo oriental, para alguns, antiguidade clássica, e por fim, para todos, cristianismo e idade moderna. Seria incorreto, porém, supor que a concepção juvenil tenha desaparecido sem rastros. Ao contrário, ela permanece, muito modificada e despojada de sentido histórico, como base estrutural do sistema tal como se apresenta na enciclopédia, lógica. Autoatividade do espírito, filosofia da natureza, alienação do espírito, filosofia do espírito, retorno do espírito à plena liberdade, ao sujeito-objeto idêntico, como resultado final. Mesmo abstraindo essas consequências prolongadas, a concepção contraditória da antiguidade traz implicações concretas e historicamente importantes. Em nossa crítica à filosofia da religião, aludimos às debilidades hegelianas que, em lugar de recusar e combater a religião como tal, opõem a religião positiva a uma religião não positiva. Essa debilidade contribuiu para a popularidade dos escritos juvenis no período imperialista, popularidade feita de citações frequentes de passagens confusas, mais do que de estudo sério do desenvolvimento inicial. Não há dúvida de que, além do suposto irracionalismo do jovem Hegel, também essa religião etérea e estética, sem substância nem dogmas, teve papel relevante nessa acolhida. Lenin avaliou muito claramente o perigo ideológico dessas tendências ao afirmar, em carta a Gorky, que um padre ideal e democrático, sem paramentos e sem religião grosseira, que pregue a criação de um novo Deus, é mais perigoso para a democracia do que um padre católico flagrado em crime, porque o primeiro é 1000 vezes mais difícil de desmascarar e nenhum pequeno burguês vacilante se dispõe a condená-lo. Essa debilidade central da concepção juvenil, contudo, foi de grande importância para o desenvolvimento posterior de Hegel. A ideia de que a religião grega não é religião no sentido do cristianismo positivo o conduz a elaborar uma visão concreta do ser do mundo helênico. Esses traços históricos ganham relevo quanto menos Hegel atrela sua concepção da Grécia à do presente e às perspectivas de futuro, isto é, quanto mais decide encarar o mundo antigo como passado definitivamente encerrado, como algo superado no desenvolvimento do espírito. Nos capítulos seguintes, mostraremos como essa mudança se entrelaça com uma nova atitude diante do presente, a atualidade histórica da Revolução e da República Democrática na Alemanha, e veremos, ao mesmo tempo, as consequências disso para todo o sistema hegeliano. Basta notar aqui que nessa concepção especial da antiguidade, está a semente da história da estética hegeliana, o destino histórico da beleza. Sabe-se que no sistema posterior, a arte grega é a própria objetivação do princípio estético, não por princípios formais, mas como resultado da análise orgânica da vida grega como totalidade. Em todos os períodos seguintes, já no romântico, que para Hegel abrange Idade Média e Renascimento, o estético se apresenta em forma que já não é pura. A passagem dialética do espírito por esse segundo período não traz de volta ao grego, mas conduz ao período do espírito em forma conceitual, dito esteticamente, a prosa. Assim, o mundo grego recebe papel e importância específicos, e esse novo papel se deve muito à concretude e riqueza dos princípios estéticos hegelianos. As fundamentações dessa periodização têm caráter ideológico e são muito idealistas.
O grande valor das análises está justamente onde Hegel vai além de seus próprios princípios e estuda a vida grega em sua fenomenalidade real, nas objetivações que ela alcança na arte. Não se deve esquecer que, para Hegel, a chave de acesso à especificidade grega foi justamente a ideia de que a religião helênica não tem caráter propriamente religioso, ainda que os resultados efetivos superem de muito esse traço idealista. A trágica contradição do desenvolvimento de Hegel se manifesta também aqui. Como pensador alemão do fim do século XVIII e início do XIX, ele não tinha senão duas opções: o ilusionismo utópico ou a resignada adaptação à miserável realidade alemã. O mundo grego só podia ser, para Hegel, a ilusão jacobina da renovação democrática, como de fato foi no período de Berna, ou uma época de florescimento definitivamente caduca da beleza e da cultura orgânica, a que deveria seguir a era da prosa seca, sem saída, cuja correta conceituação caberia à filosofia. Sabemos em que direção ele caminhou de um polo ao outro. Nas páginas vindouras estudaremos etapas importantes desse percurso. Veremos também que a dialética hegeliana só pôde nascer porque o desenvolvimento de Hegel tomou esse rumo. Por isso, jacobinos heróicos predecessores ou contemporâneos, como Georg Forster ou Hölderlin, não passaram de figuras episódicas no desenvolvimento ideológico alemão. É instrutivo, por fim, confrontar a dialética idealista de Hegel com a materialista de Marx e Engels. Também Marx coloca o mundo grego no centro de suas considerações estéticas e vê na cultura helênica a manifestação mais pura e mais alta já alcançada pela atividade estética da humanidade. Ele sublinha que a dificuldade não está em entender que a arte e a épica grega se ligam a determinadas formas de desenvolvimento social, mas em explicar por que continuam a nos proporcionar prazer estético e a valer como formas e modelos inatingíveis. Marx contrapõe, com igual vigor, a beleza grega ao prosaísmo capitalista, mas conhecendo o capitalismo de modo diverso, mais profundo e cientificamente fundamentado do que Hegel o fez, sua condenação da cultura capitalista é mais ampla e arrasadora. Exatamente por isso não descamba em resignação, a contemplação da beleza antiga não o mergulha em melancolia. Sobre o conhecimento da humanidade e de suas forças motrizes, Marx ergue a perspectiva, não mais utópica, mas científica, da renovação sob o socialismo. A exemplaridade da arte grega torna-se herança gigantesca, para que no período de libertação, quando superada a pré-história, a humanidade crie cultura que supere amplamente todo o passado. Na solução do dilema hegeliano entre utopia e resignação, mostra-se não apenas a superioridade científica da dialética materialista sobre a idealista, mas também o fato de que, mesmo aprendendo muito com Hegel, a dialética materialista deu a seus achados significado inteiramente novo. Para Hegel, porém, não havia saída desse dilema. Prosseguir no caminho juvenil significaria, ao fim, partilhar do destino de um Forster ou de um Hölderlin. As sementes e intuições, por vezes geniais, dos escritos de Berna só puderam ganhar importância para o pensamento humano porque Hegel superou o ilusionismo republicano do primeiro período. Vimos que todos aqueles esboços, por mais confusos e imaturos, apontavam para uma concepção dialética da história. Mas o jovem Hegel ainda não estava apto, nesse período, a um domínio realmente dialético da história, nem mesmo nos limites de uma dialética idealista. O melhor modo de ver isso é notar que as principais categorias do método posterior, imediatidade e mediação, universal e particular em sua interação dialética, sequer aparecem mesmo vagamente. O que existe é um esquema do curso histórico que não é adialético no núcleo, mas cujo desenvolvimento filosófico ainda está carregado de meios conceituais metafísicos. Quando o jovem Hegel se afasta por vezes de concepções metafísicas, é porque deixa de explicitar consequências de seus pressupostos, mantendo-os num claro escuro confuso. Tal situação é apenas solução aparente, e um pensador da estatura de Hegel não poderia satisfazer-se com pseudo-soluções. Observamos também que essa confusão não tem causas primariamente sistemáticas ou metodológicas. Em mais de uma ocasião, vimos que a obscuridade do método depende da confusão e da utopia diante do presente. Confirma-se, também no caso de Hegel, o princípio de Marx segundo o qual o conhecimento correto dos estágios superiores do desenvolvimento fornece a chave para compreender os anteriores. É preciso conhecer o presente para expor corretamente o passado. A crise decisiva do pensamento hegeliano,
cuja exposição detalhada faremos no capítulo seguinte, é precisamente a mudança de atitude diante da realidade capitalista.